Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria imensa nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, vivendo essa experiência com a palavra. É uma experiência cotidiana, por isso a Bíblia no Meu Dia a Dia precisa ser diário o nosso contato com a palavra, porque essa palavra ela vai nos ajudando a compreender esse amor de Deus por nós, o cuidado de Deus a nosso respeito, mas também tudo aquilo que nós precisamos dar como passos concretos de conversão e de adequação da nossa vida à vontade de Deus. Estamos estudando o Apocalipse de São João. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo bíblico de hoje. Nós vamos repetir aqui, não é? Anota aí, Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. Mas nós vamos ler o texto inteiro do Apocalipse 13, de 1 a 10, mas vamos a partir do versículo 3, onde eu parei no estudo anterior. Tá certo? Então, Apocalipse 13, de 1 a 10. Vamos ler o texto e concluir esse texto que nós já começamos. Vi então uma fera que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, em cima dos chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. A fera que eu vi parecia uma pantera, seus pés eram como os de um urso, sua boca como a boca de um leão. Então o dragão entregou à fera sua força e seu trono, juntamente com um grande poder. Uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra maravilhada seguiu a fera. Adoraram o dragão, porque tinha entregue o poder à fera. E adoraram a fera, dizendo: quem é igual à fera? Quem pode lutar contra ela? A fera recebeu uma boca para proferir arrogância e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e a sua morada, e contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido combater contra os santos e vencê-los, e recebeu poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então adoraram a fera, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, a prisão irá. Se alguém deve morrer pela espada tem de morrer. Aqui está a constância e a fidelidade dos santos. Então vamos a partir do versículo 3, vamos lá. Versículo 3, porque estudamos no anterior 1 e o 2. Versículo 3, uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhada seguiu a fera. Então, a gente pode ver aqui algumas interpretações distintas. A cabeça significa os governadores, reis, imperadores, e alguns exegetas veem nesse versículo, não é, uma indicação do fim da perseguição aos cristãos com a morte de Nero, né, mas o início de uma outra com Domiciano. Nero se suicidou, a gente tem que lembrar disso. Depois da morte de Nero, o imperador romano quase que ele ruiu com as crises internas, caos político, guerra civil, porém, com o imperador Galba, o império ele subsistiu. Depois, significa ainda o cessar das perseguições nos primeiros séculos e a volta da tribulação nos fins dos tempos. O mundo se admira com a besta. Nós vimos aqui nesse versículo 3. E isso significa que as nações do mundo vassalas a Roma, né, naquele momento específico, mas também, por extensão, a tudo do ideal político e revolucionário que conquista adeptos para formar um Estado sem Deus. Então, o mundo se admira
se admira do estado sem Deus. Aqueles que não querem a Deus, aqueles que não querem as virtudes, aqueles que não querem ouvir a palavra, aqueles que não querem os dogmas, eles celebram um estado sem Deus. Versículo 4. Adoraram o dragão porque tinha dado poder à fera, e adoraram a fera dizendo: quem é igual à fera? Quem pode combater contra ela? Então, essa adoração ao dragão, né, e que deu poder à besta, e adoram também a besta, é denunciado aqui o pecado da idolatria cometido pelos mundanos no final dos tempos. Mas nós temos que estar atentos também a essa dimensão da idolatria no nosso tempo. Nós não sabemos mensurar se nós estamos agora nessa era onde o anticristo irá se manifestar. Nós não podemos mensurar isso. Mas a gente precisa perceber exatamente que existe uma idolatria muitas vezes imposta e vivida por muitos em relação a esse poder, ao poder político. Os pecadores amam e adoram o Estado no lugar de Deus, adoram a besta e quem deu poder a ela, o demônio, adoram o Estado. Não possuem fé e esperança em Deus, não esperam na vida eterna, desejam a felicidade e o gozo da vida terrena. Então as pessoas vão adorando o materialismo. Quanto mais dependência do Estado, quanto mais coisa o Estado me der, a pessoa vai ali, adorando o poder político do Estado. E se torna uma idolatria, divide pessoas, corações. As pessoas até esquecem da sua própria fé, porque estão sendo beneficiadas materialmente. Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então, é uma oposição contra Micael. Quem como Deus? Quem é como a besta? Então, os adoradores da besta vão se admirar dessa realidade. Zombam do poder de Deus. Zombam da força de Deus. Pode indicar ainda a tirania do Estado em se impor as suas ideologias, as suas leis iníquas, para perseguir os cristãos. E a gente vê, as pessoas se sentem Deus mesmo, se acham imbatíveis, indestrutíveis, estão com poder, estão dominadas pelo poder e influenciadas pelo mal. Versículo 5. Então foi dada à fera uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias. Foi-lhe dado poder para agir durante 42 meses, Então recebeu esse poder de agir num tempo curto, um poder político que combate a igreja, por meio de palavras e obras, palavras arrogantes, blasfêmias, que podem indicar toda a propaganda que certos estados, que certos governos contrários à fé, contrários àquilo que é o ensinamento da igreja, investem contra Deus e contra a sua igreja. O Estado é laico. Eu sei que o Estado é laico, mas ele precisa respeitar a opção e a escolha daqueles que são cristãos. Essas ações podem indicar essa perseguição física, prisão, martírio, desencadeado contra os santos. É um tempo limitado, esses 42 meses, depois Deus intervirá. Fique do lado de Deus, fique com aquilo que é de Deus, mesmo que você passe por essas blasfêmias, zombarias, perseguições, fique do lado de Deus. Versículo 6. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome, a sua morada e contra os habitantes do céu. A besta, o poder político, ela blasfema contra Deus e contra os que querem buscar a santidade e os santos. E a blasfêmia é um pecado de insulto a Deus, à Virgem Maria, aos santos, por palavras e gestos. Esse pecado é próprio de quem está apodrecido moralmente. Então, quem está apodrecido moralmente sempre vai liberar palavras blasfemas. Versículo 7. Foi-lhe dado combater contra os santos e vencê-los, e foi dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, como em Apocalipse 11, 7,
a gente viu a besta que sobe do abismo fazendo guerra contra os santos, esse poder político faz guerra contra os cristãos. Esse poder político faz muitos mártires. Esse poder político persegue a igreja até o martírio, né? E isso acontecerá de uma forma ainda mais intensa nos finais dos tempos. Esse poder que vai se sobrepor sobre as nações do mundo, especialmente sobre a vida daqueles que se rendem a essa ação diabólica. Versículo 8: e todos os habitantes da terra cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, adorarão a fera. Não é? Os homens mundanos, terrenos, habitantes da terra, aqueles que perseveram no pecado mortal habitual, adoram a besta, o poder político, adoram o Estado iníquo, né, que não estão com seus nomes escritos, né? Não ter o nome escrito no livro da vida significa ser condenado ao inferno. São essas criaturas, né, racionais, maus anjos, maus homens, pecadores obstinados, que não se rendem a Deus e que estão condenados ao inferno. O versículo 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir à prisão, irá. Se alguém deve morrer pela espada será morto. Aqui é preciso perseverança e a fé dos santos. Então, mostra exatamente aqui o que nós devemos fazer. Nós devemos perseverar. E uma coisa que nós não podemos perder de vista é exatamente que o diabo, ele é um macaco de imitação de Deus. Então ele quer ser adorado, ele quer ser seguido, ele quer ser aplaudido, ele quer ser reconhecido. E nós precisamos viver exatamente isso: perseverança e fé. Essa é a mensagem que nós precisamos colher hoje. Eu preciso buscar a perseverança nas coisas de Deus, na doutrina da igreja e na vivência moral. Não posso negociar com o mundo e muito menos me deixar encantar pelo poder político que compra a liberdade oferecendo benesses. Devo permanecer fiel até o fim, mantendo-me na fé católica, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, se nós temos uma garantia dessas, por que a gente vai ceder espaço do nosso coração para idolatrar poder político, Estado, pessoas que estão nesses lugares? Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, naquilo que é de Deus. Viver a nossa fé com determinação e rejeitar tudo aquilo que é contrário à nossa fé. Isso exige de nós duas palavrinhas que estão concluindo o versículo 10. Perseverança e fé. Vamos rezar? Senhor, o pedido que nós fazemos depois de ouvir a palavra do Senhor hoje é essa graça, a graça da perseverança e a graça da firmeza da fé. Não nos deixe desviar, não nos deixe sucumbir, não nos deixe titubear diante da pressão do mundo, da pressão midiática, da pressão das ideologias e de tudo aquilo que diz do tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos conceda uma graça de uma perseverança, mas também de uma visão espiritual, de não nos deixarmos iludir por nada, mas que o nosso coração esteja unido ao Teu coração. Mas nos dê uma fé robusta, uma fé viva, nos faz crescer nessa fé todos os dias, para que nós resistamos nesses dias maus em que nós estamos e escolhamos aquilo que verdadeiramente nos dará vitória. A perseverança, pois quem perseverar até o fim será salvo. A fé, essa fé que nos mantém seguros e decididos. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Perseverança e fé. Lute para você viver e experimentar essa graça. Peça a Deus todos os dias perseverança e fé, fé e perseverança. E nós estaremos garantidos resistindo a todo e qualquer poder dessa besta política.
Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.